Eu conheci a Fundec, foi nessa época, foi aliás no começo de 1993. Eu recebi um telefonema do professor Luiz Marins, me convidando para assumir a direção artística da orquestra. Ele oferecia essa oportunidade e eu morava nos Estados Unidos, ele telefonou lá na minha residência e como eu vinha muito ao Brasil nessa ocasião, marcamos um encontro. No dia que eu cheguei, desci no aeroporto de Guarulhos e fui direto para um shopping center ali na altura de Pinheiros e tinha toda uma comissão da Fundec para um lanche, então nós todos nos reunimos e aí então o professor Marins apresentou o plano da Fundec e a ideia de que eles precisavam de um novo maestro para reestruturar a orquestra e dar uma nova direção à Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Eu achei o convite tão agradável, tão bonito, tão inspirador que eu aceitei esse convite e vim para Sorocaba em 93 e assumi a direção da orquestra nessa ocasião. Olha, primeiramente, muito entusiasmo, porque aquele contato inicial é sempre muito gratificante. Você conhece os músicos, há uma grande expectativa por parte dos músicos em conhecer o maestro e por parte do maestro em querer conhecer o potencial que existe no conjunto musical. Logo em seguida vem umas realidades. A primeira realidade é que a Fundec não tinha uma sede própria. Tinha um escritório que era localizado numa casa particular na Rua Tamandaré. Depois houve uma mudança para a Rua Amazonas, posteriormente para a Rua Joel Ribeiro. E bem mais tarde para a Rua Brigadeiro Tobias, onde está localizado agora. Mas não era só a questão do escritório, havia o problema do espaço de ensaio. Então alguns ensaios, alguns encontros com os músicos eram realizados no Teatro Municipal, mas a maioria deles eram realizados no espaço Humberto de Campos. Lá tinha um grande salão, e então nós nos reuníamos lá. Algumas vezes em algumas escolas também. Precisamos de contratações. A Sorocaba é uma cidade bela, progressista, mas ela não tinha naquela ocasião os talentos necessários para compor uma orquestra sinfônica completa. Então nós dependíamos de músicos de Campinas, de São Paulo, de Tatuí, e também havia um certo limite orçamentário. Não tínhamos uma disponibilidade de dinheiros, era um repasse da prefeitura limitado. Então você tinha que trabalhar dentro dessas limitações e procurar fazer o melhor possível dentro disso. Bom, essa orquestra que eu assumi nessa ocasião em 93 era herança da antiga Orquestra Sinfônica Municipal de Sorocaba. A orquestra é composta por músicos que integram os diversos naipes, são basicamente 4 naipes. O naipe das cordas, o naipe das madeiras, o naipe dos metais e o naipe da percussão. Nas cordas nós temos violinos, violas, violoncelos, contrabaixos. Nas madeiras nós temos as flautas, o boés, clarinetes, fagotes. Nos metais temos as trompas, trompetes, trombones, tuba. E na percussão, tímpano, triângulo, bombo, prato e assim vai. Naturalmente, o ideal é você ter uma orquestra completa, mas uma orquestra completa implica num agrupamento de 80 músicos, né? Para mais. Uma grande orquestra sinfônica chega a ter 120, 130 músicos. Isso naturalmente requer um grande orçamento que nós não tínhamos. Nós tínhamos que operar dentro de uma limitação orçamentária, como eu já disse. Então, nossa orquestra chegou no máximo a ter 60 músicos. Agora, muitos desses músicos tiveram talento no passado, mas com a evolução você muda o repertório, as técnicas vão demandando uma facilidade maior no instrumento e muitos desses músicos não acompanharam essa mudança. Então,
houve uma necessidade de se revisar o quadro do pessoal e chegar, eu pessoalmente, é o meu estilo, eu não confronto o músico e demito assim sumariamente. Eu chamo o músico de lado e, confidencialmente, de uma natureza privativa, eu falo, olha, você foi uma pessoa muito dedicada à nossa orquestra, eu agradeço muito seu talento, mas infelizmente os tempos mudaram e o seu talento não acompanhou a evolução da orquestra. Então, eu gostaria que você reavaliasse a sua ligação com nossa orquestra e quando houver uma oportunidade de uma outra posição, eu até tenho o prazer de escrever uma carta de recomendação. Mas os seus serviços não serão mais necessários a partir de uma certa data. Eu tenho muito respeito pelos músicos, porque afinal a orquestra existiu apoiado naqueles músicos. E eles merecem todo o respeito, porque eles acreditaram na organização e eu acho muito desumano você chegar e demitir assim sumariamente. Eu prefiro uma maneira mais humana, mais compreensível de reconhecer e agradecer essa colaboração. Então, muitas vezes eu conversei pessoalmente e a pessoa se desligou assim e continuamos amigos. E essa é a minha grande alegria, que muitos músicos que não tocam mais na orquestra são grandes amigos, continuam com uma amizade muito grande, né? Eu assumi a direção da orquestra em 93 e fiquei até 98. Em 98 veio um convite muito bonito da Unicamp, em Campinas. Eles precisavam de um professor com as qualificações acadêmicas para iniciar um programa de pós-graduação em música. E como eu tenho toda essa formação nos Estados Unidos, eu fiz um mestrado e um doutorado em várias áreas da música, e era bem a pessoa que eles estavam procurando. E me fizeram um convite muito eloquente, muito bonito, muito gratificante, e eu aceitei esse convite. Mas coincidiu também que eu senti a necessidade de me afastar da Fundec, porque estava havendo uma necessidade de adequação aos diversos programas da Fundec. A Fundec, como diz a sigla, Fundação para o Desenvolvimento Cultural de Sorocaba. Inicialmente a ideia era da criação, da reestruturação da Sinfônica e a criação de um instituto de música. Mas naquele momento achou-se interessante também incluir as outras áreas das artes. Então teve teatro, teve dança, teve fotografia, teve pintura, balé, e assim diluiu muito o pouco orçamento que havia disponível. Então a combinação desse convite muito bonito da Unicamp e essa dificuldade orçamentária que se criou naquele momento, então eu preferi abrir espaço e deixar outras pessoas assumirem o lado artístico da Fundec e eu me dedicar à Unicamp. Eu tenho em mim, eu opero em duas pistas, duas linhas. Eu gosto do lado artístico, regência de orquestra, música ativa, mas eu gosto também da pesquisa intelectual do lado acadêmico. Então, naquele momento, veio esse convite que, para mim, deu a oportunidade de eu voltar para a academia e trabalhar nessa pesquisa acadêmica que me é muito gratificante. É interessante, quem fez esse telefonema, quem me convidou para regressar à Fundec foi o senhor Júlio Milco, que é o presidente do Conselho Superior da Fundec. Nós sempre mantivemos um relacionamento muito bonito, muito intenso, eu tenho muito respeito por ele e acho que é mútuo. E parece, agora eu não sei responder isso, mas parece que a orquestra estava precisando novamente de uma reestruturação. E acho que está em mim reestruturar. Eu fiz isso na Carolina do Norte, fiz isso lá em Indiana, fiz isso no Texas
E agora aqui também a primeira vez em 93 e novamente em 2010. Eu hesitei em aceitar esse convite, porque eu tenho muitos amigos, eu não queria interferir no andamento das coisas, mas veio com um certo clamor. Não, você precisa vir, está na hora de você voltar para nós. Falei, tá bom, eu volto, mas eu vou com muita cautela, não quero ofender ninguém, eu quero respeitar os espaços. E foi o que aconteceu. Eu atuei nos bastidores, observando a dinâmica, dando algumas ideias, recomendando algumas mudanças. E finalmente, em 2010, eu assumi. Aliás, essa abordagem foi feita em 2008. Então, gradualmente, com muito respeito, com muito carinho e cautela, eu fiquei nos bastidores acompanhando nesses 2 anos o desenvolvimento da Fundec e finalmente em 2010, então eu assumi e aí eu me apresentei ao público de Sorocaba novamente. Ela vem cumprindo a sua missão de maneira imperial, muito bonito. Voltando um pouquinho atrás, quando eu me deparei com essa a sala Fundec no prédio, eu fiquei maravilhado com a estrutura, com os recursos. Eu me lembrava daquela primeira fase que era tudo muito improvisado e agora tem uma sala bonita, ar-condicionado, iluminação, puxa vida, que maravilha. E isso dá um ânimo na pessoa. Ok, nós temos problemas, só que eu chamo esses problemas de problemas felizes. Por quê? A sala Fundec é muito bonita, muito prazerosa, só que tem um primeiro problema, nosso público está aumentando e a sala não comporta um grande público. Então eu estou pensando que logo vamos ter que fazer mais apresentações para atender a esse público que fica do lado de fora, né? Então esse é um problema feliz. Infeliz é você não ter público nenhum. Segundo problema feliz, quando, por exemplo, 2 instrumentos não estão afinados, as frequências se chocam, se anulam e você tem um som não só desagradável, mas um som fraco. Mas quando você tem 2 instrumentos que se harmonizam, que as frequências se entrosam, elas se multiplicam, elas dobram o volume. E é o que está acontecendo, a orquestra está tocando de maneira afinada e o som está ficando muito grande para aquela sala. E por mais que eu peça para os músicos, olha, toquem mais suavemente, mas o entusiasmo, a música que estamos tocando é de tal qualidade que é difícil a pessoa se controlar, é muito entusiasmo. E agora com esse componente adicional da orquestra tocar afinadamente. Então é uma grande sonoridade que engolfa o público e às vezes até agride os ouvidos, né? É um problema feliz, né? O problema infeliz é não ter orquestra ou tocar de maneira desafinada. Mas você agora com essa nova proposta, tem gente, agora nesse último concerto veio o pessoal de Mogi Mirim nos assistir. E vem pessoal de Santos e agora recentemente nós tivemos a oportunidade de ir para a Alemanha num intercâmbio através do Rotary e foi muito gratificante porque pudemos constatar que o nível dos nossos músicos aqui de Sorocaba que participaram não fica nada a dever ao nível lá da Alemanha. Por outro lado, a Fundec não é mais um grupinho acanhado assim de uma cidade do interior. A Fundec já tem visibilidade internacional. Os solistas que se apresentam conosco, muitos deles são de fora, né? E então já está transbordando os limites da região, né? E agora nós temos que corresponder a isso, né? É um grande desejo.
está sendo realizado, agora tem que haver toda uma contrapartida. É um novo desafio da Fundec, né?